A sombra da morte observa silenciosa, julgando cada vida que lhe passou pelas mãos. Alguns corpos repousam em caixões, enquanto outros se reduzem a cinzas em urnas. Ali, em meio ao nevoeiro, um grupo sombrio já se ocupa dessas urnas, as mãos pesadas de cansaço e culpa. Uma voz rouca corta o silêncio opressor, perguntando quantas urnas restam. A resposta vem seca: 33. Mas o tempo os pressiona, o horizonte denuncia o primeiro traço da luz maldita do amanhecer. Sem hesitar, eles pegam as pás e começam a selar os caixões com cimento, como se estivessem enterrando mais do que corpos enterrando segredos. Em um canto, afastado, uma figura solitária apaga um cigarro, sua chama breve mal iluminando o rosto. Ele o atira com desdém, em direção oposta ao ritual macabro, para um lugar onde nem a morte ousaria pisar. Alguém quebra o silêncio novamente, desta vez com um sussurro amargo. Que tipo de vida levaram para terminar assim? Uma bela garota conhecida como Branca de Neve é o alvo deles. O líder da equipe, Kim, levanta a mão e pergunta ao supervisor por que ela é chamada assim, já que ela não é caucasiana, mas parece uma mulher asiática comum. Ele acha que ela parece fraca demais para ser um alvo. O supervisor responde pedindo para Kim não julgar as pessoas pela aparência ou raça, revelando que Ana, conhecida como Branca de Neve, é a atual líder da gangue Yakuza e uma mulher perigosa. Ela ganhou o apelido devido ao seu papel como a maior traficante de cocaína pura. O supervisor informa a equipe que Ana está planejando uma festa relacionada a drogas em um hotel, após se encontrar com a facção internacional da organização doméstica, o que será a chance deles, já que o número de guardas será limitado. A missão é eliminar Ana e impedir que uma grande quantidade de drogas ilegais entre no país, já que isso parece estar disfarçado como um conflito organizacional. O uso de armas de fogo não é permitido. Um homem de óculos intervém e diz a Kim que essa missão será difícil, por isso Kim foi especificamente escolhido como o melhor agente. Ele diz: confio apenas em você, líder da equipe Kim. Kim responde confiante: deixe comigo. Vemos Kim saindo de um elevador no hotel onde a missão ocorrerá. Assim que ele sai, confronta um grupo de mafiosos que ficam surpresos ao vê-lo. Um grita, perguntando o que ele está fazendo ali. Kim informa a seus companheiros que já está dentro. Ele então saca uma faca e, ao vê-la, os membros da gangue se preparam para lutar. Kim avança lentamente e, de repente, corre em direção a eles com grande velocidade. Os membros da gangue não hesitam e lançam seu ataque. Um tenta esfaquear Kim com uma faca, mas ele bloqueia o ataque, desarmando o oponente e cortando sua garganta. O gangster agarra o pescoço, tentando conter o sangramento, enquanto outro atacante se aproxima de Kim por trás, tentando golpeá-lo. Voltamos à sala de instruções, onde o supervisor estava explicando a missão a Kim. Ele lhe diz que aproximadamente 10 não combatentes precisam ser eliminados e estima que mais de 20 não combatentes estarão presentes. Ele então pergunta quantos agentes são necessários para a entrada. Kim responde: 3 agentes, incluindo eu. Após um momento de reflexão, o supervisor pergunta se Kim acha que esse número é alto demais. Kim responde que, como é uma missão de extermínio, eles precisam estar totalmente preparados. De volta ao hotel, Kim permanece confiante de que, não importa quantos membros da Yakuza estejam presentes, ninguém pode derrotá-lo e os 2 homens que ele considera seus irmãos. Vemos uma figura segurando uma faca curva pingando sangue. Ele usa uma máscara e um terno preto, parado sobre um monte de corpos de gangster. Pelo fone de ouvido, ele pergunta ao protagonista se ele acha a missão fácil demais. O protagonista responde, dizendo-lhe para se concentrar na tarefa. É revelado aqui que o protagonista e seus 2 parceiros são sobreviventes de elite do inferno. Depois que cada membro da equipe termina de eliminar os gangsters que enfrentam, eles se dirigem ao local do alvo. Diante da porta, o protagonista diz aos seus companheiros que todos lá dentro estarão sob a influência de drogas e que há apenas uma saída, então eles precisam bloqueá-la e matar todos lá dentro. Ele estende a mão para abrir a porta e, ele e seus 2 parceiros, ficam atonitos com o que veem: inúmeros corpos espalhados pelo chão, como se tivesse ocorrido um massacre. O protagonista rapidamente ordena que eles procurem o alvo entre os corpos e fecha a porta. Nesse momento, ele percebe que a porta foi trancada.
Ele se pergunta quem a trancou, mas tanto a entrada quanto a saída permanecem trancadas, e a escuridão toma conta da sala. Um lustre se acende, mas o protagonista luta para abrir os olhos completamente, pois eles ainda não se ajustaram ao brilho, impedindo de ver claramente. Eles veem uma garota na frente deles, perguntando quais são suas intenções agora. O protagonista e seus companheiros ficam chocados ao perceber que a garota diante deles é Ana. Eles notam uma aura vermelha escura emanando dela, enquanto ela segura a cabeça de uma mulher em sua mão, depois a descarta casualmente. Nesse momento, os companheiros do protagonista foram tomados pelo terror, enquanto ele, pela primeira vez em sua vida, sentiu que estavam diante da própria morte. Ana falou com um deles, deixando-o atordoado, e em seguida, cortou a cabeça que segurava, jogando-a em sua direção, forçando-o a pegá-la. O homem foi pego de surpresa e, antes que pudesse compreender o que estava acontecendo, algo semelhante a uma bala atravessou a cabeça em suas mãos, passou pelo seu pescoço, e ele caiu morto em segundos. O segundo homem, enfurecido pela morte de seu companheiro, investiu contra Ana, tentando vingar-se. O protagonista tentou detê-lo, sentindo algo anormal na situação, mas não conseguiu a tempo. A cabeça do segundo homem também foi perfurada, e seu sangue espirrou no rosto do protagonista, que permaneceu congelado em choque. Ana sorriu amplamente e disse ao protagonista, não importa quantos insetos existam, eles ainda são apenas insetos, incapazes de fazer qualquer coisa. O protagonista, profundamente enfurecido após testemunhar o que aconteceu com seus companheiros, lutou para se conter. Ele percebeu que o ser à sua frente não era nada normal e que não poderia voltar atrás daquela forma. Nesse momento, Ana atirou algo em sua direção com o dedo. O protagonista se assustou quando focou nisso e percebeu que era um dente. O dente voou em sua direção, quase perfurando-o, mas ele desviou no último segundo, recebendo apenas um pequeno arranhão no nariz. Ana expressou seu espanto com a habilidade do protagonista de notar e desviar de seu ataque. O protagonista tentou se aproximar de Ana e correu em sua direção para desferir um golpe direto, mas antes que pudesse tocá-la, ela o agarrou pelo rosto e o jogou com a força de uma jogadora de beisebol. Ele caiu no chão e lutou para se levantar, incapaz de acreditar no que estava acontecendo, e se perguntando que tipo de poder aquela mulher amaldiçoada possuía. Mas Ana não lhe deu tempo para refletir. Ela saltou alto no ar e aterrissou em sua perna, esmagando-a sob seu pé. O protagonista soltou um grito de dor intensa, enquanto Ana sorria e levantava sua faca. Ela disse que estava impressionada com ele, em seguida, enfiou a faca em sua mão, ordenando-lhe que continuasse a entretê-la. O protagonista começou a ficar enfurecido ao ouvir Ana descrever o que estava fazendo como divertido. Ele lutou para se levantar e perguntou a ela se ela realmente acreditava que matar era algo divertido, gritando em sua cara e questionando sua certeza. De repente, ele recorreu à única maneira de atacá-la, ele mordeu seu pescoço com toda a força. Ana começou a sangrar, chocada com suas ações, mas o protagonista não parou por aí. Ele pegou um pedaço de vidro quebrado do chão e o enfiou no mesmo ponto. Ana caiu sobre ele, imóvel. O protagonista sentiu um alívio, acreditando que finalmente havia vingado seus companheiros caídos. Ele se desculpou por não ter conseguido salvá-los, embora suspeitasse que logo se juntaria a eles. De repente, sangue começou a escorrer de seus olhos e boca, e ele começou a gritar. Nesse momento, Ana recuperou a consciência. Ela puxou o pedaço de vidro de seu pescoço e lhe disse que morder era um movimento impressionante. O ferimento se curou rapidamente. O protagonista ficou atônito, questionando que tipo de criatura estava enfrentando, mas antes que pudesse processar isso, foi atingido por uma dor intensa e desconhecida. Ana lhe disse para não se preocupar em tentar entender, pois isso não o levaria a nenhuma resposta. O protagonista começou a convulsionar, sangrando por todo o corpo, enquanto Ana observava, comentando que nunca havia encontrado alguém como ele e esperava que ele aguentasse. A dor tornou-se insuportável, e ele agarrou a faca ainda cravada em sua mão, com suas veias inchando como se estivessem prestes a explodir. Eventualmente, ele colapsou, totalmente impotente, caindo imóvel no chão. Ana olhou para ele com decepção, chamando-o de patético. Nesse momento, um grupo de seus homens entrou na sala,
perguntando se ela estava bem. Irritada com a presença deles, ela matou um deles com um único golpe. Os outros ficaram paralisados de medo. Ela ordenou friamente que limpassem os corpos e se preparassem para o retorno ao Japão. A cena muda para um navio no meio do oceano, carregando um barril para ser descartado, onde o corpo do protagonista estava. Um dos trabalhadores encarregados da disposição notou algo estranho e chamou a atenção de seu colega para isso. Seu colega respondeu com um sorriso, apontando para o protagonista, que parecia estar de pé, apesar de supostamente estar morto. Ele o tranquilizou, dizendo que o protagonista estava definitivamente morto. O primeiro trabalhador se perguntou em voz alta sobre a quantidade de ódio que o protagonista deveria ter guardado para morrer daquela forma. Ele apagou seu cigarro no pescoço de Kim e disse a seu colega para enterrá-lo rapidamente para que ele pudesse descansar em paz. Mas ambos ficaram chocados quando viram a marca da queimadura do cigarro desaparecer do corpo de Kim. De repente, Kim recuperou a consciência, recusando-se a morrer até que se vingasse de Ana. Os dois homens diante dele não podiam acreditar que ele ainda estava vivo depois de tudo o que aconteceu com ele. Kim estava prestes a entrar na sala onde Ana e seus camaradas estavam, mas, de repente, ele se viu sozinho em um lugar estranho. Uma mão apareceu atrás dele, estrangulando-o, deixando-o confuso, incapaz de entender o que estava acontecendo. Ana apareceu, e múltiplas mãos emergiram de seu corpo, envolvendo Kim completamente. Ela se aproximou dele, parabenizando-o por seu sucesso e dizendo-lhe que ele agora era um andarilho do dia. Kim abriu os olhos em pânico, tudo havia sido um sonho. O sol brilhava intensamente, e ele estava a bordo de um navio flutuando no meio do mar. Ele lutou para se levantar, percebendo que seu corpo estava nu e coberto de sangue. Uma dor de cabeça severa o sobrecarregou enquanto tentava lembrar o que havia acontecido, mas falhou. Horrorizado, ele viu que todos do navio haviam sido brutalmente assassinados, seus corpos estavam dilacerados. Ele ficou em choque, se perguntando o que diabos havia acontecido. Nesse momento, um homem usando um terno e uma máscara apareceu em um pequeno barco e chamou por Kim, dizendo que era da sede e pedindo para ele se juntar a eles para levá-lo de volta. Depois de um tempo, chegaram à terra firme, e Kim entrou no carro com um homem. Kim perguntou o que havia acontecido no navio, mas o homem respondeu que eles ainda estavam investigando. Outro homem estava com eles no carro e perguntou a Kim se ele completou com sucesso sua missão, perguntando se ele estava cansado. Kim respondeu que estava bem, e o homem sugeriu que ele tirasse uma soneca, já que teria uma longa jornada pela frente. O homem se virou para Kim enquanto falava, revelando que usava uma máscara de gás. De repente, gás começou a fluir pelo sistema de ventilação do carro. Kim começou a sufocar, perguntando o que eles estavam tentando fazer, mas nenhum dos homens mascarados respondeu. Kim perdeu a consciência enquanto o gás fazia efeito. Um dos homens pegou um telefone e ligou para alguém que ele chamou de diretor, informando que haviam capturado o espécime. Tornou-se claro que o chefe era o mesmo homem que usava óculos e havia atribuído a missão a Kim inicialmente. O diretor parabenizou o homem pelo trabalho árduo e o instruiu a levar Kim ao laboratório para dissecação imediata. Após desligar, as mãos do diretor tremiam de excitação, e um sorriso insano se espalhou em seu rosto. Ele murmurou que finalmente havia conseguido o que estava buscando. Depois de algum tempo, o carro que transportava Kim chegou ao laboratório, e o diretor ordenou que todos os pesquisadores se reunissem. Quando abriram o porta-malas para extrair Kim, o chefe estava ansioso para começar os experimentos nele. No entanto, quando um dos pesquisadores abriu o porta-malas, ele ficou horrorizado com o que viu. Em vez de encontrar Kim, ele encontrou os dois homens mascarados mortos. O pesquisador ficou atordoado, e antes que pudesse dizer uma palavra, uma bala o atingiu em cheio na testa. De repente, uma barragem de balas surge de dentro do carro, derrubando todos os homens ao redor, um por um. O diretor fica paralisado de choque, em segundos, ele é o único que resta vivo. Nesse momento, Kim sai do carro. Ao vê-lo, o diretor rapidamente se vira e começa a correr o mais rápido que pode, gritando e ordenando a todas as unidades que eliminem Kim imediatamente. Enquanto isso, Kim calmamente prepara sua arma enquanto um grupo de homens armados corre em sua direção.
Um deles tenta esfaqueá-lo com uma faca, mas Kim bloqueia o ataque e atira na cabeça do homem. Ele rapidamente elimina outros dois com tiros precisos. Nesse momento, outro homem tenta explorar a distração momentânea de Kim para matá-lo, mas Kim desvia do ataque e atira no cotovelo do homem, fazendo-o soltar a faca. Kim então finaliza o homem com um tiro na cabeça. Notando mais dois homens se aproximando, Kim recua rapidamente para evitar o primeiro ataque, agarra o braço do primeiro homem, fazendo-o perder o equilíbrio e cair. Kim então atira no segundo atacante e crava a faca em seu pescoço para finalizá-lo. De repente, Kim sente um perigo iminente e é atingido diretamente na cabeça. O homem que disparou o tiro se aproxima, declarando que finalmente o subjugou. Kim parece sem vida, incapaz de se mover. Um dos homens então se aproxima cautelosamente para confirmar sua morte, mas Kim recupera a consciência em um instante, pega sua arma e, surgindo de trás do carro, continua a derrubar qualquer um que tente eliminá-lo. O homem que atirou em Kim está em total descrença de que ele ainda está vivo após levar um tiro direto na cabeça. Kim o ataca, fazendo a arma cair de sua mão, e começa a estrangulá-lo enquanto o homem desesperadamente implora por sua vida. Kim está fervendo de raiva, incapaz de compreender como essas pessoas o manipularam e sua equipe, que havia sacrificado suas vidas pelo país, apenas para serem usados para o ganho pessoal de alguém. Flashes de memória inundam a mente de Kim, o momento em que ele matou os dois homens que o sequestraram, os documentos que encontrou no carro revelando a verdade. Após lê-los, Kim decidiu se vingar daqueles que o traíram. Kim se aproxima do diretor, que se vira em pânico. Kim caminha em direção ao diretor, deixando um rastro de corpos para trás. Seu corpo inteiro está coberto de sangue, o que o faz parecer aterrorizante. Apesar de ter suportado vários ferimentos fatais recentemente, ele ainda está vivo. Kim não entende completamente o que está acontecendo com seu corpo, mas não está pensando muito nisso. Ele está focado em sua missão habitual, reunir informações e eliminar inimigos. O diretor tenta acalmar Kim, dizendo que explicará tudo. Ele tenta justificar o que aconteceu, mencionando certas circunstâncias e até promete ajudar Kim a conseguir uma promoção. A resposta de Kim é uma bala na coxa do diretor, fazendo-o gritar de dor. O diretor implora por sua vida, tentando falar novamente, mas Kim o interrompe exigindo silêncio e uma resposta para sua pergunta. Kim pergunta o que eles fizeram com ele. O diretor responde com declarações vagas sobre um mal-entendido, tentando ganhar tempo. Kim responde atirando na outra coxa do diretor novamente, ordenando que ele fale claramente. Finalmente, o diretor começa a falar e pergunta a Kim se ele notou que volta à vida mesmo após morrer e que suas feridas se curam rapidamente. Kim fica atônito enquanto o diretor continua explicando que alguns dos seguidores de Ana possuem as mesmas habilidades. O diretor explica que, apesar de sua recente ascensão, Ana e sua gangue se tornaram os mais poderosos do Japão, em grande parte devido à estranha tecnologia a qual tem acesso. É por isso que a organização está desesperada para obter essa tecnologia também. Kim o interrompe, perguntando se foi por isso que enviaram agentes como ele. O diretor confirma, dizendo que enviaram inúmeros agentes antes, mas todos acabaram mortos sem reunir nenhuma informação. Então, eles revisaram a estratégia e decidiram enviar alguém excepcional. O diretor continua dizendo a Kim que ele não precisa mais se preocupar com missões perigosas por causa do poder que adquiriu. Ele parabeniza Kim por seu trabalho árduo e diz que ele se tornará um herói. Mas Kim não está interessado nessas bobagens e atira no ombro do diretor. O diretor grita novamente, perguntando por que Kim continua atirando nele depois que contou tudo. Kim fica ainda mais furioso e diz ao diretor que ele está falando sobre transformá-lo em um herói, enquanto planejava transformá-lo em nada mais do que um espécime. Ele pergunta se o diretor percebe o horror que ele e sua equipe sofreram durante a missão e o acusa de não reunir informações suficientes antes de enviá-los, mesmo sabendo que as coisas não eram normais. Kim culpa a ganância do diretor pela morte de seus companheiros, dizendo que, se não fosse por isso, eles ainda estariam vivos hoje. O diretor, ainda atordoado pelas acusações de Kim, responde que, digamos que você tem algumas habilidades estranhas, aqueles malditos Yakuza são apenas pessoas também, certo? Ele lembra Kim de suas palavras anteriores,
quando ele disse que não poderia perder para meros humanos. O diretor começa a gritar com Kim, alegando que esse é o trabalho dele e que eles só morreram porque estavam em uma missão suicida. Ele se agita mais, declarando que cumpriram seu dever ao conceder medalhas aos companheiros caídos de Kim e pergunta qual é todo o alvoroço. Kim perde o controle, chutando o diretor com força no rosto. Ele puxa uma faca do bolso e diz ao diretor para se preparar para sentir a dor que seus companheiros experimentaram, avisando que essa noite será longa para ele. O diretor, agora aterrorizado, implora para que Kim espere, mas Kim não ouve e se move para atacá-lo. Justo antes de Kim alcançá-lo, um tiro soa, atingindo a faca na mão de Kim, fazendo-a cair. Kim se vira para ver vários carros chegando, lotados de soldados que exigem que ele se renda e largue sua arma imediatamente. O diretor grita com eles, perguntando por que demoraram tanto para responder ao seu chamado. As tropas rapidamente desembarcam dos veículos e formam uma linha na frente de Kim, prontas para disparar. Kim sente o perigo ao ver os soldados se preparando para um ataque, freneticamente procurando cobertura. No entanto, antes que ele possa se mover, os soldados abrem fogo, e Kim é cravado de balas por todo o corpo. Ele cai no chão, e um dos soldados ordena que cessem o fogo. O diretor se levanta, caminha até o corpo de Kim e começa a zombar dele. Ele diz a Kim que agir com toda aquela arrogância não o serviu de nada. Ele só precisa ser amarrado para sempre entregar sua preciosa habilidade de cura, já que ele pode se regenerar, certo? Então, basta continuar batendo. O diretor ri com desdém e diz a Kim que ele trabalhou duro. Nesse momento, uma garota pendurada no teto chama o diretor, pegando-o de surpresa. Ela pergunta se o homem deitado no chão é Kim e se apresenta como uma das membros da Yakuza que o diretor estava mencionando antes. O diretor, chocado, rapidamente ordena que os soldados a eliminem. As tropas disparam contra ela, mas ela desaparece em um piscar de olhos do seu lugar no teto. De repente, a garota aparece atrás dos soldados, e um deles grita um aviso, mas ela se move com uma velocidade incrível, cortando-os um por um. Ela continua massacrando os soldados impiedosamente, e eles não conseguem acompanhar sua agilidade extraordinária. Os soldados tentam disparar contra ela todos de uma vez, mas ficam atônitos quando veem ela desviando as balas com sua faca. Ela se aproxima de um soldado e o decapita rapidamente. Outro soldado, congelado de choque, assiste a cabeça de seu companheiro voar pelo ar, mas não tem muito tempo para processar isso, pois ela rapidamente o envia para se juntar aos mortos. Enquanto isso, um atirador de elite alinha cuidadosamente um tiro, mirando no pescoço da garota e puxa o gatilho. A bala se aproxima rapidamente, mas, para o espanto de todos, ela corta a bala no ar com sua espada. Os soldados agora estão tomados pelo pânico, se perguntando que tipo de monstro essa garota poderia ser. Enquanto estão perdidos no medo, ela continua sua carnificina mortal com habilidade incomparável. Ela apunhala um soldado no pescoço e balança sua lâmina para separar sua cabeça. Não demora muito para que ela tenha exterminado todos os soldados da área. A garota se aproxima do diretor, espadas em mãos, e fica diante dele. O último pensamento que cruza a mente do diretor é que a garota é, sem dúvida, um monstro. Ela rapidamente o decapita com sua lâmina. Depois, ela se move em direção a Kim e começa a chutá-lo, como se estivesse tentando acordá-lo de um cochilo, apesar do fato de que ele havia levado mais de 20 balas em seu corpo. A maior surpresa vem quando Kim realmente se levanta. A garota informa a ele que a senhora Ana ordenou que ela o levasse até ela. Ao ouvir o nome de Ana, Kim esquece a dor e é consumido pela raiva. Ele se levanta, mostrando claros sinais de transformação em um vampiro, e ordena que a garota saia do seu caminho. Ela responde corrigindo, não foi traga-o aqui, foi traga-o para mim. A luta entre Kim e a garota começa imediatamente. A garota fica impressionada com a capacidade de Kim de acompanhá-la no combate. No entanto, Kim começa a se sentir fraco e se pergunta se é devido à grande quantidade de sangue que ele perdeu. Ele percebe que quanto mais a luta continuar, pior será sua situação. A garota continua seus ataques implacáveis, e Kim sabe que não tem escolha a não ser executar um último plano. Nesse momento, a garota reconhece a força de Kim, dizendo que ele aguentou por muito tempo,
mas declara que este é o fim para ele. Ela desvia sua arma para expor o abdômen dele, então crava sua espada em seu corpo com toda a força, atravessando-o completamente. Kim é gravemente afetado pelo golpe, o sangue jorra de sua boca, e ele agarra a mão da garota. Ela fica chocada, incapaz de acreditar que Kim havia planejado de propósito receber o golpe. A batalha entre eles se torna ainda mais intensa, com ambos os lutadores usando tudo que têm, tentando derrotar o outro. Eventualmente, tanto Kim quanto a garota colapsam. Caído no chão após sofrer ferimentos mortais, Kim se lembra de como os ferimentos de Ana cicatrizaram rapidamente quando ele a atingiu no pescoço anteriormente, mas desta vez ele realmente cortou sua cabeça. Kim está deitado no chão, sangrando muito de seus ferimentos graves, suas mãos foram decepadas de seu corpo. Apesar disso, ele encontra um certo conforto ao ver o corpo da garota deitado diante dele, com a cabeça separada do corpo. Assim que Kim começa a perder a consciência devido ao cansaço, ele se pergunta se vai morrer novamente. No entanto, ele fica atordoado quando ouve alguém elogiando o que ele fez. Olhando para cima, ele vê a garota que havia sido decapitada segurando sua cabeça e a recolocando no corpo. Sua pele e músculos se curam em segundos, como se nada tivesse acontecido. Kim está em descrença com o que está testemunhando. A garota se aproxima dele, ergue sua espada e o parabeniza por seus esforços. Kim tenta se mover, mas está muito fraco. Ela então informa que, da próxima vez que ele acordar, estará diante de Lady Anna e que ele deverá estar mais dócil até lá. Com isso, ela o atinge com a espada em um ponto preciso, cortando o fluxo de sangue e deixando-o inconsciente. A essa altura, o sol está prestes a nascer, e a garota está com pressa para levar Kim e sair rapidamente. No entanto, ela fica chocada ao vê-lo se movendo novamente, levantando-se, apesar de tudo que ela fez com ele. Kim lança outro ataque, mas ela diz que é inútil. A garota puxa a espada que estava cravada no estômago dele e corta ambos os braços de Kim, afirmando que ele não será mais capaz de fazer nada. Surpreendentemente, Kim desfere um soco direto no rosto da garota segundos depois de regenerar o braço. A garota fica atordoada, e, antes que ela possa reagir, Kim lança um ataque rápido, ferindo o braço dela. Ele não para por aí, morde o braço da garota e começa a sugar o sangue dela. Enquanto Kim suga o sangue, ele se transforma em uma fera voraz. Percebendo o que está acontecendo, a garota rapidamente corta seu próprio braço, mas o membro decepado permanece conectado a ela, causando-lhe uma dor insuportável. Ela percebe que, se isso continuar, ela perderá tudo. Ela recua, tentando criar distância entre ela e Kim, que drenou o sangue do braço dela, deixando-o completamente seco. A garota observa Kim nervosa, incerta de como lidar com o poder esmagador dele. Kim parece ter perdido o controle de si mesmo, transformando-se em um monstro desenfreado. Quando Kim ruge como uma besta, ele é subitamente baleado. A garota também é pega de surpresa e usa sua espada para desviar as balas, mas uma consegue atingi-la. Ela fica ainda mais chocada ao notar que fumaça começa a subir do ferimento. Nesse momento, os atacantes se revelam, um grupo de homens usando equipamentos especializados e carregando armas avançadas. A líder do grupo, uma mulher, avança. Ela sorri e murmura uma oração, pedindo ao Pai Celestial que aceite as duas almas que está prestes a enviar para ele. A garota fica chocada ao ver a mulher e seu grupo. A mulher ordena que seus seguidores abram fogo, e os soldados obedecem, mirando nas pernas de Kim e da garota, claramente tentando incapacitar ambos. Kim e a garota colapsam no chão sob a saraivada de balas. A mulher ordena que seus soldados parem de atirar e instrui que queimem Kim. Os soldados desempacotam suas mochilas e pegam bestas, disparando flechas no corpo de Kim, que está incapaz de se mover. As flechas, conectadas a correntes elétricas, enviam choques violentos através de Kim, causando-lhe uma imensa dor. A garota, deitada no chão, fica chocada ao ver o sol nascer. No momento em que sua pele é exposta à luz direta do sol, ela começa a queimar. A mulher se aproxima da garota e pergunta se está doendo. Então, zombando, diz que as chamas do inferno serão muito mais dolorosas. Furiosa com as provocações da mulher, a garota grita, chamando-a de humana patética.
Ela tenta atacá-la com sua espada, mas a mulher bloqueia o golpe com a perna e pisa na mão da garota, esmagando-a. A garota grita de agonia, chocada com a força da mulher. Com um sorriso de desprezo, a mulher pede que ela repita o que acabou de dizer. Com frieza, a mulher diz que vai matar tanto ela quanto Kim, e em breve também seus amigos. Nesse momento, a mulher se vira para olhar para Kim e fica espantada com o que vê. Kim está de pé, apesar de todos os choques elétricos que suportou. Mas o que mais a surpreende é que ele permanece ileso sob a luz do sol. Enquanto a mulher encara Kim, a garota aproveita a oportunidade e foge o mais rápido que pode. A mulher fica dividida entre perseguir a garota ou ajudar seus homens a lidar com Kim. Um dos soldados, ainda incrédulo que Kim não morreu, dispara contra ele, mas Kim continua avançando em sua direção, indiferente às balas. Kim está prestes a finalizar o soldado, mas no último momento sua mão é cortada e voa pelo ar. A mulher interveio a tempo de salvar seu seguidor. A mulher percebe que Kim se tornou incrivelmente perigoso e ordena que seus seguidores recuem. Ela decide confrontá-lo pessoalmente, lançando um ataque rápido. Para sua surpresa, Kim bloqueia o golpe de espada com a mão nua. Ela fica ainda mais chocada ao vê-lo regenerar o braço que havia sido decepado antes. Cheio de raiva, Kim desfere um poderoso soco em direção à mulher, mas ela desvia com facilidade, sorrindo enquanto uma aura dourada brilha em seus olhos, indicando sua excitação. A mulher libera toda a sua força, desferindo um soco tão poderoso que o abdômen de Kim parece derreter como lava. A força do golpe lança Kim contra um prédio próximo, causando caos na área. A mulher se aproxima dele, curiosa para saber onde alguém com tal poder havia se escondido todo esse tempo. No entanto, Kim emerge da fumaça, para sua surpresa, segurando um cadáver e drenando sangue do corpo. A mulher fica confusa, questionando por que Kim faria isso no meio de uma batalha. Após recuperar suas forças, Kim joga o corpo de lado e solta um rugido monstruoso. Ao ver isso, a mulher decide que Kim deve ser eliminado imediatamente, ou ele se tornará uma ameaça incontrolável. Ela ergue uma espada brilhante, de onde emana luz, e pisa no chão com tanta força que ele se racha. Ela se prepara para lutar com toda a sua força, mas, assim que está prestes a atacar, Kim de repente desaba no chão, inconsciente. A garota, que havia assistido a tudo de longe, fica atônita, incapaz de acreditar que tudo terminou assim. Algum tempo depois, Kim abre os olhos ao som de alguém o chamando de líder da equipe. Ele se assusta ao ver o comandante que originalmente o havia informado sobre a missão, de pé diante dele. A mulher também está presente, e Kim pergunta quem ela é. Antes que ele possa obter uma resposta, Kim percebe que está preso em correntes de metal pesadas. A mulher o manda ouvir com atenção, informando de que ele foi condenado à morte por ser um vampiro. Kim fica chocado ao ouvir isso e ri da absurda ideia de vampiros, descartando-a como um mito. Mas antes que ele possa terminar de falar, a mulher morde o dedo, deixando uma única gota de seu sangue cair diante dele. Num instante, Kim se transforma novamente, consumido por uma sede de sangue incontrolável, sem conseguir dominar seus impulsos primais, sedento por sangue e incapaz de controlar seus impulsos primitivos. A mulher para de provocar Kim com seu sangue e pergunta se ele acredita nela agora. Kim fica sem palavras, tentando compreender o que está acontecendo com ele. O comandante intervém, explicando que, por mais inacreditável que pareça, é a verdade. Ele diz a Kim que eles tinham filmagens dele em fúria no navio, e os corpos estavam exatamente como a pessoa havia descrito. Pelas palavras do comandante, Kim percebe que foi responsável pelas mortes. A mulher fala novamente, dizendo a Kim que a tentativa deles de derrubar Ana sem entender sua verdadeira natureza foi um movimento tolo. Kim fica chocado ao descobrir que a mulher sabe que Ana é uma vampira, especialmente porque nem a inteligência nacional sabia disso. A mulher responde calmamente, dizendo que isso é esperado, porque a missão dela e de sua equipe, a Esquadra do Vaticano, é caçar e matar vampiros. Ela coloca o pé no peito de Kim e diz que, pelas regras deles, deveriam tê-lo matado. No entanto, ela lhe oferece uma chance de viver se ele concordar em se tornar o cão dela. Kim fica surpreso com a oferta, então a mulher elabora, explicando que eles têm um inimigo em comum, Ana. Ela propõe uma colaboração para derrubar Ana.
A cena muda para um hotel, onde Ana está segurando o corpo da garota que enfrentou Kim, ou pelo menos a maior parte dele, dizendo: alguns estão assumindo o cartel e absorvendo a máfia, então por que ninguém consegue pegar um único inseto? Ana está furiosa com seu fracasso, e vemos os pedaços restantes do corpo da garota espalhados pelo chão enquanto ela implora por perdão. Nesse momento, Ana remove a máscara da garota e começa a alimentá-la com seu próprio sangue. Assim que isso acontece, a garota ganha uma força imensa e seu corpo se regenera instantaneamente. Ana diz que esta é sua última chance e ordena que ela traga Kim até ela. Em seguida, vemos a garota caminhando por um beco, sendo observada por uma figura misteriosa no topo de um prédio. O tempo passa, e no dia seguinte vemos Kim sentado em um carro com aquela mulher. Kim está perdido em seus pensamentos, lembrando da oferta que a mulher lhe fez no dia anterior, ou morrer pelas mãos dela ou se tornar seu cão. O comandante havia alertado Kim para ser cauteloso. O agente que ele matou fazia parte da facção do diretor, então eles não tiveram escolha a não ser mirá-lo. Enquanto Kim se afunda mais em seus pensamentos, a mulher interrompe, observando que não pode acreditar que ele é um vampiro porque ele parece tão normal. Kim pergunta por que ela o trouxe e ela responde que, se não fosse por ela, todas as facções teriam o alvo. Nesse caso, não seria melhor se vingar juntos? Kim então pergunta se ela confia nele, ao que a mulher responde friamente que não confia nele nem um pouco, mas ter um inimigo em comum é suficiente por enquanto. Nesse momento, eles chegam ao seu destino. A base principal da equipe é conhecida como o Santuário. Kim fica surpreso ao ver que parece uma catedral comum e a mulher explica que é o disfarce perfeito. Kim fica ainda mais curioso quando o carro começa a se mover novamente. Kim pergunta se não era para eles retornarem, ao que ela responde que este não é o destino deles, e a mulher informa que ele não pode entrar no santuário porque é protegido por relíquias sagradas que impedem vampiros de entrar. Como Kim está sendo caçado por Ana, a mulher decidiu protegê-lo ela mesma, o que significa que ele terá que viver com ela mais tarde. A mulher entra em um hotel conectado ao santuário e diz que ele terá que ficar com ela. Kim e a mulher se encontram em um quarto de um hotel ligado a uma equipe que fornece a localização e não deixa registros. A mulher percebe que não se apresentou adequadamente e diz a Kim que seu nome é Mirror e que ela é membro da equipe secreta do Vaticano. Kim a cumprimenta e se apresenta também. Mirror então diz a ele que ele provavelmente tem muitas perguntas, oferecendo a chance de perguntar o que quiser saber. Kim pede a Mirror que lhe conte mais sobre vampiros. Mirror explica que vampiros podem viver para sempre enquanto se alimentarem de sangue e possuem uma força física muito além das capacidades humanas, com alguns até tendo poderes especiais. Ela acrescenta que a maioria dos vampiros é descendente do sangue de vampiros antigos e que Ana é a última remanescente desses antigos. Kim se pergunta se sua transformação foi o resultado de absorver o sangue de Ana durante a luta e pergunta a Mirror como os vampiros podem ser mortos. Mirror explica que o método primário é a exposição à luz solar, que os queima até a morte. No entanto, ela observa que Kim é uma exceção a essa regra, o que pode ser o motivo pelo qual Ana está tão determinada a capturá-lo. Mirror sugere que, ao reverter esse ponto a seu favor, eles podem criar uma oportunidade para confrontar Ana. Kim precisará se fortalecer e Mirror está disposta a ajudá-lo com isso. Ela então pergunta se Kim entende a verdadeira razão pela qual foi trazido até ali. Kim responde que sim, que foi trazido ali porque Mirror tem medo dele. Mirror, completamente surpresa pela resposta de Kim, continua explicando que ser o único vampiro capaz de se mover livremente sob a luz do sol poderia torná-lo o vampiro mais perigoso de todos os tempos. Ao mesmo tempo, eliminá-lo significaria perder uma grande oportunidade, por isso, ela o está usando como um inimigo público como pretexto para monitorá-lo e removê-lo se considerado perigoso. Em qualquer caso, ela não tem nada a perder. Mirror sorri ao ouvir isso e observa que Kim não é o melhor agente à toa. No fim, ele ainda é um vampiro e isso faz parte de seu trabalho como membro da equipe. Ela também diz que é verdade que eles querem matar Ana e, para isso, pretendem torná-lo mais forte. Com excitação nos olhos, ela segura sua espada e diz a ele que, se ele tiver alguma objeção, agora é a hora de expressá-las. Kim responde confiantemente que já morreu várias vezes, e enquanto tiver a chance de se vingar de Ana, não se importa com mais nada. Ele também diz que não tem intenção de se submeter facilmente,
E Mirror fica empolgada com sua determinação e afirma que ele revelou suas verdadeiras intenções sem esconder nada, e está disposta a segui-lo. Trabalhar com ele será emocionante. Inclinado levemente a cabeça, ela diz que, já que terminaram de conversar, é hora de se alimentar. Kim fica surpreso quando ela pede que ele morde seu pescoço. Ele questiona a intenção dela, e Mirror explica calmamente que, goste ele ou não, agora ele é um vampiro e, se não se alimentar de sangue, ficará mais fraco e eventualmente morrerá. Ela acrescenta que, dado que ele claramente não está disposto a prejudicar inocentes, essa é a única maneira viável para ele se alimentar. Kim hesita, parado diante de Mirror, que o incentiva a se apressar porque seu pescoço está começando a doer. Após alguma hesitação, Kim finalmente cede e morde seu pescoço. À medida que ele drena mais sangue, seu desejo de se alimentar intensifica, tornando-se incontrolável, mas então ele de repente visualiza o rosto de Anna, rindo maliciosamente diante dele, e para imediatamente, empurrando Mirror para longe. Mirror cai na cama, mas seu rosto permanece impassível. Kim se pergunta se essa sede avassaladora por sangue faz parte dos instintos de um vampiro. Mirror permanece em silêncio por alguns momentos, em seguida, se prepara casualmente para dormir, dizendo a Kim que ele também deve descansar, pois amanhã será um longo dia. Ela vira as costas para ele e avisa que, se ele tentar escapar, ela o matará. Kim observa o pescoço dela, se perguntando se terá que beber sangue assim todos os dias, mas resolve que fará o que for preciso para se vingar. Ele se diz que, mesmo que seu corpo tenha se tornado de um vampiro, seu coração nunca será. Ele reza silenciosamente para que seus camaradas caídos descansem em paz, lutando para vingar a morte deles e derrubar o monstro que os matou. Kim puxa o cobertor sobre si, se preparando para dormir também. Mirror, que estava de costas para ele, de repente se sente muito envergonhada e se pergunta por que ele está deitado ao lado dela. Ela se pergunta se ele sabe que o quarto na verdade tem uma cama separada para ele ou se ela esqueceu de dizer isso a ele. Mas, mesmo que tenha esquecido, ela ainda não consegue acreditar que ele decidiu dormir ao lado dela, especialmente como uma santa. Compartilhar uma cama com um homem é uma situação extremamente embaraçosa para ela. Mirror se vira em direção a Kim, questionando que tipo de cara lascivo ele é, ficando ainda mais confusa, com seu rosto ruborizado. Mesmo assim, ela decide fechar os olhos, ignorar a situação e tentar dormir. Ela tenta se acalmar recitando algumas orações, no entanto, fica assustada quando Kim, enquanto dorme, se vira e coloca a mão em seu estômago, começando a se mover. Mirror fica chocada e grita o mais alto que consegue. No dia seguinte, em uma área privada, Mirror parece como se não tivesse dormido a noite toda. Ela diz a Kim que vai explicar como matar vampiros, já que eles não são afetados por armas comuns. Kim escuta atentamente, enquanto a marca da mão de Mirror ainda é visível em seu rosto. Mirror explica que existem duas maneiras eficazes de matar vampiros, a primeira é expô-los à luz do sol e a segunda é a prata. Até mesmo o simples toque da prata pode causar dor excruciante nos vampiros, e usar armas de prata para decapitá-los ou estábulos no peito é suficiente para eliminá-los. Kim se lembra de quando encontrou anteriormente a garota de cabelo roxo e não conseguiu matá-la, mesmo depois de decapitá-la. Mirror continua dizendo que, além desses dois métodos, os vampiros não podem ser mortos. Ela então pergunta a Kim se ele tem alguma outra dúvida. Kim pede desculpas pelo que aconteceu na noite passada, e Mirror fica pega de surpresa, com os nervos à flor da pele, ao mencionar isso. Justo quando Kim está prestes a terminar de falar, Mirror de repente o ataca, parecendo séria e feroz. Kim consegue bloquear seu ataque e pergunta por que ela o atacou do nada. Irritada, Mirror lhe diz para parar com as besteiras e lembra que, como ela já explicou o básico, precisam começar imediatamente. O objetivo deles é aprimorar sua experiência de combate com entidades não humanas por meio de futuros duelos. Ele se tornará mais forte como membro das forças especiais, e simultaneamente, ganhará força como vampiro através do sangue. Dizendo a ele para estar pronto se ele entende o que ela disse, ela ataca com força. Kim bloqueia seu soco antes de contra-atacar, mas ela desvia facilmente. Ele havia pensado que nenhum humano conseguiria enfrentar um vampiro, mas Mirror estava provando que ele ainda tinha muito a aprender. Apesar disso,
ele continuou a treinar com ela, determinado a não desistir, não importando as circunstâncias. Com o tempo, Mirror começou a notar uma melhoria significativa nas habilidades de Kim à medida que o treinamento prosseguia. De repente, alguém entrou e pediu desculpas a Mira por interrompê-la. Mirror perguntou se era uma emergência, ao que ele respondeu que parecia que ela tinha que ir ao Signum imediatamente. Mirror ficou surpresa, mas disse que se prepararia e sairia imediatamente. Ela disse a Kim para esperar por ela e garantiu que não levaria muito tempo. Ela perguntou ao homem que a chamou por que estavam chamando-a no Santum. Ele respondeu que ninguém lhe informou sobre isso e que ele não tinha acesso aos detalhes. No entanto, Mira sabia que apenas a equipe do Vaticano tinha autoridade para convocá-la dessa forma. Ela entrou em seu carro e seguiu em direção ao Santum. Enquanto isso, uma garota misteriosa estava no topo de um prédio próximo, observando a cena. Ficou claro que ela era um vampiro. A garota pressionou sua mão firmemente contra a parede, murmurando que finalmente havia encontrado Kim. Ela chegou ao local e alguém a estava esperando. Mirror cumprimenta-o e pergunta por que ele veio a este lugar. Ele a recebe, dizendo que é uma honra conhecê-la e agradecendo pelo seu trabalho árduo, expressando a gratidão do Vaticano a ela, e então vai direto ao ponto. Ele pergunta se ela recrutou um vampiro para suas fileiras, olhando para ela com um olhar penetrante. Enquanto isso, de volta ao hotel, tudo parece normal. Um homem de terno preto se aproxima da recepção, onde a recepcionista o cumprimenta e pergunta se ele gostaria de fazer uma reserva, solicitando seu documento de identidade e quantas pessoas estão em seu grupo. O homem responde que tem um grupo bastante grande, de cerca de 200 pessoas, e então saca uma faca em vez de um documento de identidade diante da recepcionista. Antes que a recepcionista possa reagir, o homem atira a faca na cabeça dele, matando-o instantaneamente. A colega da recepcionista fica horrorizada, paralisada de medo ao ver seu colega morto diante dela. Os bandidos que testemunharam a cena começam a gritar e a fugir em pânico. Guardas de segurança do hotel correm para dentro, um deles instrui seus colegas a evacuarem os civis e a notificarem a sala de controle enquanto eles lidam com o atacante. Mas, justo então, uma luz brilhante pisca atrás dele. Quando se vira para ver o que está acontecendo, ele fica chocado ao ver vários carros colidindo com o prédio. Um grande grupo de gangsters emerge dos veículos, armados com várias armas, atacando os 3 guardas de segurança de uma só vez. Um dos guardas, enfurecido, pergunta como eles se atreveram a invadir o lugar assim e parte para cima de um dos gangsters, conseguindo enfiar a faca em seu peito. Mas o guarda fica atônito ao ver o ferimento se curar em meros segundos diante de seus olhos. O gangster ferido fica furioso, retaliando e matando o guarda de segurança, que ficou perplexo com o que acabou de acontecer. Depois de eliminar rapidamente os 3 guardas de segurança, o gangster diz: esconder-se em um lugar como este, unindo forças com o lixo do Vaticano, que incômodo. A garota de cabelo roxo que havia lutado anteriormente contra Kim aparece. Ela ordena aos membros da gangue com ela que capturem Kim imediatamente. Coco, a garota que estava observando Mirror e que foi revelada como a líder da equipe 6 de Ana, também está presente. A garota de cabelo roxo elogia seu trabalho e instrui-a a destruir a sala de controle antes de se juntar a eles. Coco pergunta se eles poderão se fartar após a missão, ficando animada quando a garota de cabelo roxo responde afirmativamente. Coco se despede e rapidamente se dirige à sala de controle. A garota de cabelo roxo entra no elevador em direção ao 18º andar e comenta que, como o Mirror não está presente, todos que restam no hotel não passam de lixo. No entanto, ela ainda trouxe alguns subordinados poderosos, caso surjam situações inesperadas, e está totalmente confiante de que não falhará. Mas ela fica imediatamente chocada quando as portas do elevador se abrem, revelando os corpos de todos os membros da gangue que ela havia trazido, estirados pelo chão. Ela fica em descrença, incapaz de compreender que todos os seus homens foram derrotados. Ela se pergunta se um bispo de alta patente está presente no hotel. Nesse momento, ela ouve uma voz dizendo que faz tempo que não se viam. Quando se vira, encontra Kim parado lá, perguntando se ela estava procurando. A cena muda para Mirror, onde o homem pergunta se ela realmente recrutou um vampiro para suas fileiras.
Ele lhe diz que confia em seu julgamento e ouvirá os detalhes na próxima reunião do bispo, mas pergunta se ela já viu. Mira confirma que sim, acrescentando que, após observá-lo nos últimos 3 meses, ele não mostrou sinais de ser uma ameaça. Além disso, ele continuou a treinar com as forças especiais do Vaticano com grande determinação e persistência. Embora não tenha certeza se Kim os levará à ruína ou à salvação, ela enfatiza que uma vez viu um vampiro com olhos vermelhos em uma luz radiante. Kim, cujas mãos estão manchadas com o sangue dos membros da gangue que ele matou, diz a garota de cabelo roxo que a estava procurando e afirma que ele vai acabar com isso hoje. A luta entre eles começa, e a garota fica chocada com a imensa força de Kim, perguntando o que ele tem feito todo esse tempo para alcançar esse nível. Kim responde repetindo exatamente o que ela havia lhe dito antes, agarrando-a pelo ombro. Ele diz que ela realmente já suportou o suficiente, então, a derruba ao chão, imobilizando-a. Kim levanta sua faca, preparando-se para matá-la, dizendo que este é o fim. A garota, agora aterrorizada, percebe que sua morte está próxima, mas fica surpresa quando Kim para subitamente no último segundo, bem antes da lâmina tocar seu corpo. Kim também está confuso com o que está acontecendo, tentando com todas as suas forças se mover, mas descobre que não consegue controlar seu corpo por algum motivo desconhecido. Nesse momento, uma estranha garota aparece, rindo e dizendo que todos os presentes aqui, cercando a garota, são várias grandes serpentes que devoram os corpos espalhados pela área, liberando fumaça verde no ar, que parece ser tóxica. Descobrimos que seu nome é Catarina, a líder da 5ª equipe de Ana. Kim fica frustrado, perguntando se o que está acontecendo com ele é devido à habilidade especial de Catarina. A garota de cabelo roxo aproveita a situação e rapidamente escapa, dizendo a Catarina para matar Kim imediatamente. Catarina a tranquiliza, dizendo que era exatamente isso que ela estava prestes a fazer. Catarina manda uma de suas serpentes em direção a Kim, mas ela de repente se vira e morde a garota de cabelo roxo no pescoço. Ela fica chocada com a mordida e, antes que possa reagir, uma enorme cobra se enrola ao seu redor, apertando-a fortemente. Kim fica astonished com as ações de Catarina e seu ataque à garota de cabelo roxo. Esta exige saber por que Catarina está fazendo isso com ela, e Kim se pergunta se ela não estava ali para ajudá-la. Catarina responde dizendo que sempre sonhou em ter um brinquedo que pudesse suportar um tratamento sem quebrar. Como os humanos não conseguem lidar com isso, ela sempre desejou um brinquedo vampiro, mas nunca esperou conseguir um tão cedo. Catarina então usa seu poder em Kim, ordenando que ele se aproxime dela. Kim fica atordoado enquanto a faca cai de sua mão e ele começa a se mover em direção a ela contra sua vontade, completamente incapaz de resistir. Catarina diz a Kim que, a partir de agora, ele será um escravo, movendo-se apenas de acordo com sua vontade. A garota de cabelo roxo percebe o que Catarina pretende e grita que Ana nunca permitiria isso. No entanto, Catarina a interrompe, revelando que Ana já aprovou. Ela acrescenta que Ana disse que, enquanto Catarina trouxer Kim até ela, não se importa com sua vida ou com sua amiga inútil. A garota de cabelo roxo fica atônita com essa revelação e insiste que Ana nunca poderia ter dito uma coisa dessas, mas ela perde a consciência devido aos efeitos do veneno. Enquanto isso, Kim está imobilizado, preso por uma das serpentes. Catarina se aproxima da garota de cabelo roxo e diz que ela já suportou o suficiente, apesar de seu talento fraco, e que agora a colocará para descansar. Ela ordena à cobra que a engula, mas, no último momento, Coco aparece animada, anunciando que completou sua tarefa. No entanto, ao ver a condição de Ayaka, descobrimos que o nome da garota de cabelo roxo é Ayaka. Ela corre em direção a Ayaka, perguntando se ela está bem. Catarina diz a Coco que foi Kim quem fez isso com Ayaka, fazendo Coco gritar e chorar como uma criança. Kim fica inquieta ao perceber que o número de inimigos está aumentando, especialmente porque lidar com Catarina sozinha já é um grande desafio. Catarina tranquiliza Coco, dizendo que já capturaram Kim e a instrui a se preparar para voltar para Ana. Mas Coco pergunta se Kim realmente foi quem fez isso com Ayaka. Catarina sorri e confirma. Nesse momento, a expressão de Coco muda, e ela questiona por que há um cheiro de veneno vindo de Ayaka se Kim foi o culpado. Voltamos a uma memória do passado de Ayaka,
onde ela está sentada em um espaço parecido com um container, chorando e querendo voltar para casa. Coco se aproxima dela, oferecendo sua mão e perguntando seu nome. De volta ao presente, Ayaka de repente abre os olhos, e Kim está ao seu lado, perguntando se ela finalmente acordou. Ayaka percebe que Kim neutralizou um pouco do veneno e agora consegue se mover. Percebendo que suas habilidades de cura estão em níveis completamente diferentes, ela pergunta o que aconteceu com Coco, e ele responde que as coisas não estão boas. Ayaka se preocupa com Coco, lutando para se levantar e ver o que está acontecendo. Coco está lutando contra Katarina e conseguiu cortar uma das serpentes dela. Outra serpente ataca rapidamente, tentando engoli-la, mas Coco força a boca da serpente a se abrir com as mãos, empurrando com toda a sua força até que a serpente se parte ao meio. Kim comenta que Coco está lutando bem por enquanto, mas não vai durar muito, explicando que as serpentes e o veneno de Katarina tornam quase impossível se aproximar dela. Com o cansaço se instalando, Coco não conseguirá manter sua velocidade por muito mais tempo. Ayaka percebe que, se as coisas continuarem assim, Coco acabará morrendo e ela quer ajudar. No entanto, Kim lhe diz que, em seu estado atual, ela seria apenas um fardo. Furiosa, Ayaka o amaldiçoa, mas Kim impede que ela compartilhe qualquer informação que tenha sobre Katarina. Ayaka fica surpresa com o pedido de Kim, e ele explica que, se trabalharem juntos, podem derrotá-la. Ayaka ri da ideia, observando o fato de que ele quer se unir a ela, apesar de ter tentado matá-la momentos antes. Kim responde que é a melhor opção. Ainda desconfiada, Ayaka pergunta por que deveria confiar nele. Ela fica pegando de surpresa quando vê se aproximando dela com uma faca na mão, como se não houvesse outra solução. Ao mesmo tempo, Katarina se sente frustrada porque teve que usar mais de seus poderes do que o esperado, o que lhe custou uma quantidade significativa de sangue, especialmente devido à sua batalha inesperada com Coco. Ela continua lutando com suas serpentes, perplexa sobre por que Coco não foi afetada pelo veneno no ar. Katarina sabe que é impossível para Coco ter qualquer resistência ao seu veneno. Nesse momento, Katarina percebe que o rosto de Coco está ficando vermelho e fica chocada ao ver que ela conseguiu aguentar tanto tempo. Finalmente, Coco se aproxima o suficiente para desferir um poderoso golpe direto, destruindo as paredes e fazendo Katarina ser arremessada para fora do prédio. O veneno de Katarina começa a vazar pelo buraco, e Coco finalmente consegue respirar livremente. Coco pensou que estaria morta se essa luta tivesse durado muito mais. Coco começa a procurar Ayaka para salvá-la, mas de repente desaba no chão, inconsciente devido ao envenenamento. Ela percebe que uma pequena cobra a picou na perna sem que ela notasse. Coco se pergunta se subestimou Katarina e se ainda está viva. De fato, Katarina está se agarrando à parede do prédio, usando suas serpentes para escalar de volta ao quarto. Ela se aproxima de Coco e diz que sabe o quão próximas elas e Ayaka são, então ela as colocará na barriga de uma serpente. Uma serpente gigante avança em direção a Coco, que está paralisada de medo e incapaz de se mover, mas no último segundo, alguém intervém, cortando a serpente ao meio. Tanto Coco quanto Katarina ficam estupefatas com o que aconteceu, e é revelado que Ayaka foi quem fez isso. Coco fica radiante ao ver que Ayaka está bem. Katarina fica chocada porque sabe que somente ela e Ana deveriam ser capazes de neutralizar os efeitos do veneno, e não consegue entender como Ayaka conseguiu. Voltamos ao momento em que Kim se aproximou de Ayaka com a faca. Depois de oferecer a ela uma aliança em vez de matá-la, ele corta a própria mão com a lâmina. Ayaka fica surpresa e pergunta o que ele está tentando fazer. Kim responde que alguém uma vez lhe disse que o inimigo do meu inimigo é meu amigo, e isso é o suficiente por enquanto. Ele continua dizendo que ela deve estar sentindo raiva e traição depois de tudo o que aconteceu, especialmente quando quase perdeu sua amiga. Ele entende bem esse sentimento. Ayaka fica chocada quando Kim estende a mão e oferece seu sangue para ela beber. Ela se lembra de uma cena semelhante da primeira vez que conheceu Coco, quando eram crianças. De volta ao presente, Kim está ao lado de Ayaka, enfrentando Katarina, e pergunta se ela já ouviu a expressão de que a pessoa mais perigosa é aquela que não tem nada a perder. Kim acrescenta que a razão pela qual esse ditado é verdadeiro é porque, quando você enfrenta alguém assim, é inevitável que você morra.
No saguão, alguém corre em direção a Mira e informa que um grande grupo de vampiros atacou o hotel. Mira fica estupefata com a notícia. Voltamos a Kim, que começa sua batalha com Catarina. Ele se lembra do que Ayaka lhe disse depois que a salvou dos efeitos do veneno. Naquele momento, Ayaka explicou que Catarina tem a habilidade de transformar um corpo em serpentes e controlá-las. Se Kim for mordido por alguma dessas serpentes ou inalar a névoa tóxica, seu corpo ficará paralisado, permitindo que Catarina o controle. Kim pensa que a questão da névoa venenosa não é mais uma ameaça devido ao buraco na sala, então tudo o que ele precisa fazer agora é se aproximar de Catarina. O verdadeiro problema, no entanto, são as serpentes dela, que continuam regenerando-se incessantemente, mesmo depois que ele corta suas cabeças. Kim continua a se defender das serpentes com sua faca de prata, mas fica chocado quando uma das serpentes engole a lâmina. Ele percebe que Catarina está tentando despojá-lo de sua arma. De fato, a serpente puxa a faca da mão de Kim e, no momento seguinte, um grande enxame de serpentes avança em direção a Kim, pronto para atacar. Nesse momento, Ayaka intervém, cortando as serpentes com suas espadas. Ela joga uma espada para Kim, dizendo-lhe para se manter forte e não desistir só porque perdeu sua arma. Ela informa que Catarina está consumindo seu próprio sangue para manter seus poderes, o que significa que ela não pode continuar lutando assim para sempre. Sua estratégia é exaurir eles, em seguida, acabar com eles. Ayaka instrui Kim a ir ajudar Coco, garantindo que ela cuidará das serpentes. Kim concorda e corre até Coco, que está deitada no chão, enfraquecida pelo veneno. Ele lhe diz que, por enquanto, eles são aliados temporários, e depois de ajudá-la a se livrar do veneno, pede que ela o apoie, junto com Ayaka, na luta contra Catarina. Ele explica que é a única maneira de eles sobreviverem. Kim corta a própria mão e derrama seu sangue na boca de Coco, que rapidamente se recupera do veneno após beber seu sangue. No entanto, Kim fica surpreso quando Coco, de repente, o ataca depois de beber seu sangue. Ela salta sobre ele, imobilizando. Kim sente uma onda de ansiedade e se pergunta se ela está sob o controle de Catarina, confuso sobre como isso poderia ter acontecido quando estava certo de que a havia libertado do veneno. Coco chama Ayaka, declarando que Kim agora está sob seu controle. Ayaka responde que Kim não é mais o inimigo e que eles estão cooperando para derrotar Catarina. Coco fica surpresa com essa afirmação e, após olhar para Kim por alguns momentos, rapidamente se levanta e corre para ajudar Ayaka a lutar contra Catarina. Catarina fica cada vez mais frustrada com a situação, pensando consigo mesma que seu plano de usar Coco e Ayaka para encontrar Kim tinha sido perfeito, mas ela não havia antecipado que Kim os ajudaria a se livrar do veneno e os viraria contra ela. Catarina sorri para si mesma, pensando que esse nível de astúcia é exatamente o que ela esperava de alguém como Kim, e seu desejo de capturá-lo só cresce. Kim e as duas garotas se aproximam de Catarina, chegando mais perto dela. No entanto, Catarina libera uma espessa nuvem de névoa venenosa ao seu redor, tentando retomar o controle da situação. Kim grita para Coco e Ayaka, dizendo-lhes para prenderem a respiração. Os três param de respirar e esperam a névoa tóxica se dissipar pelo buraco na sala. Kim sabe que o objetivo de Catarina com esse ataque é eliminar um deles, e se pergunta, provavelmente excluindo ele, se o alvo é Ayaka, que é rápida, ou alguém que luta sozinha e depende de Ayaka. Kim se assusta quando Catarina aparece repentinamente bem na sua frente, com seu ataque direcionado a Coco, cujo rosto ficou vermelho de tanto prender a respiração e que não consegue desviar do golpe. Catarina ri de Coco, dizendo a ela que será a primeira a morrer por ter ousado tocar seu corpo sujo. A serpente de Catarina avança em direção a Coco, mas Ayaka intervém, usando seu corpo para proteger Coco do ataque. Coco grita horrorizada com o que Ayaka fez e fica profundamente preocupada por ela. Kim rapidamente pula, cortando as serpentes com sua arma e forçando Catarina a recuar. Ele diz a Ayaka para vir até ele, assim ele pode lhe dar um pouco de seu sangue para neutralizar o veneno. Quando Ayaka não responde, Kim se vira para verificar como ela está e fica horrorizado com o que vê. Ele nota que uma das serpentes foi cortada, mas sua cabeça ainda está presa ao corpo de Ayaka. Assim que a cabeça cai no chão, Kim é tomado pelo choque ao ver a cena diante dele. Coco também está em total descrença e começa a gritar.
Fica claro que a serpente estava carregando a faca de prata que Catarina havia tirado de Kim, e agora essa mesma faca está cravada no peito de Ayaka. Ayaka começa a relembrar sua infância, recordando-se de como, quando era pequena, sua mãe a vendeu para um homem e lhe disse que, a partir daquele momento, ela teria que obedecer a tudo o que ele dissesse. O homem a levou para um lugar onde havia outras crianças e mostrou a todos um remédio vermelho, dizendo que o vermelho era seu novo amigo. Todos os dias, elas eram submetidas a experimentos médicos, e as coisas foram ficando cada vez mais estranhas, até que, um por um, todas as crianças morreram. Com o passar do tempo, Ayaka pensou que teria sido melhor se tivesse morrido congelada naquela época, mas, depois de conhecer Coco, começou a encontrar felicidade. Era fascinante como Coco conseguia sorrir mesmo naquele inferno, e Ayaka, que ria ao lado dela, percebeu que, apesar de cada dia parecer um tormento, elas conseguiam suportá-lo confiando uma na outra. No entanto, essa pequena felicidade não durou muito, pois um dia eles disseram que, de acordo com a dosagem dos experimentos, os sujeitos seriam separados, o grupo de controle ficaria à esquerda e o grupo experimental à direita. No meio desse caos, Ayaka e Coco foram separadas. Ayaka chamou por Coco, que jogou seu casaco para ela e disse para continuar usando. Ela prometeu a Coco que definitivamente iria encontrá-la. Lágrimas se formaram nos olhos de Coco, mas, apesar disso, ela sorriu feliz ao ouvir as palavras de Ayaka. Alguns anos depois, quando Ayaka cresceu, foi jogada em um quarto informada de que ficaria lá a partir de então. Lá, ela viu uma garota sentada, era Coco. Ayaka correu feliz em sua direção, perguntando se ela estava viva, pois achava que nunca mais a veria. Mas, então, Coco se virou e perguntou quem era ela. Parecia que Coco havia esquecido de tudo. A princípio, Ayaka ficou atordoada com a reação dela, mas logo percebeu que o estado mental de Coco não estava estável. Ayaka disse que queria ser amiga dela novamente. Naquele momento, Ayaka pensou sobre como Coco havia salvado sua vida e que agora era sua vez de protegê-la. Ela se sentiu grata por ambas terem sobrevivido àquele inferno. Mas a realidade era clara, uma delas estava fisicamente instável e a outra, mentalmente instável. No entanto, isso não era tudo, os outros também estavam tentando matá-los, e outro inferno começou. Ayaka estava disposta a morrer, pois sabia que poderia ser descartada a qualquer momento se não atendesse às expectativas. Mas, enquanto pudesse viver ao lado de Coco, ela suportaria tudo. Ela se lembrou de como, em sua última chance, não conseguiu nem mesmo capturar um inseto, e toda essa humilhação passou por sua mente. Quando viu Kim segurando uma faca contra a própria mão, perguntou o que ele estava fazendo. Seus pensamentos se voltaram para a sensação de ser descartada mesmo depois de dar tudo de si e para a frustração de perder uma amiga. Kim então disse a Ayaka para beber seu sangue, afirmando que queria que eles permanecessem juntos e escapassem dali. Ao ouvi-lo, pela primeira vez em sua vida, Ayaka sentiu-se compreendida por alguém, e esse alguém era seu inimigo, Kim. Para sobreviver, ela já havia manchado suas mãos inúmeras vezes, e embora soubesse o que era certo, nunca conseguirá agir conforme isso. Mas, se fosse Kim. Ayaka chamou Kim pelo nome, beijou-o e agradeceu. Seu corpo começou a desaparecer. Coco começou a chorar alto ao lado dela, mas Ayaka lhe disse para não chorar. Sorrindo para Coco, prometeu que sempre estariam juntas. E, com essas palavras, seu corpo se desfez. Coco gritou o nome de Ayaka para o céu, e soluçou sem controle. Enquanto isso, Catarina sorriu perversamente, olhando para Coco com um olhar sinistro, como se toda resistência tivesse sido inútil. Ela zombou de Coco, que passou a vida inteira apoiando sua amiga e, no fim, acabou morrendo por causa dela. Catarina então disse a Coco para voltar, prometendo que a trataria bem, ao contrário dos outros. Claro, isso significava ser tratada por Catarina em pessoa. Enquanto falava, percebeu Kim conversando com Ayaka, dizendo que entendia o que precisava ser feito. Catarina ficou furiosa, perguntando-se se estava falando sozinha esse tempo todo. Enquanto isso, Coco, tomada pela raiva, ordenou que Ayaka fosse trazida de volta. Em fúria, investiu contra Catarina, pronta para atacá-la.
No entanto, de repente, uma luz brilhante inundou o local, deixando todos confusos sobre o que estava acontecendo. Eles viram vários soldados do Vaticano entrando armados. Kim pensou, finalmente, eles chegaram. Naquele momento, uma garota deu um passo à frente, e Kim inicialmente achou que fosse Mirror, mas percebeu que não era. Os soldados do Vaticano começaram a atirar, mas as balas passaram lentamente por Kim e atingiram algo atrás dele. Da luz, uma garota emergiu, não um reflexo. Ela declarou que havia muitos vampiros ali, mas que não deveriam se preocupar, pois iria purificá-los. Seu ataque estava imbuído de poder divino, e até seus olhos pareciam refletir o símbolo da cruz conforme avançava. Olhou para Catarina e disse que ela tinha muita coragem para atacar o hotel com o esquadrão do Vaticano. Catarina riu e respondeu que, de fato, tinha coragem, e que havia trazido muitos fantoches para a batalha. Com isso, liberou novamente sua névoa verde. Kim avisa a todos para prenderem a respiração, pois, se alguém inalar a fumaça acidentalmente, ficará paralisado ou se tornará escravo de Catarina. Todos seguram a respiração. Catarina então joga uma cobra na garota, zombando dela e perguntando como pretende detê-la. Assim que a cobra se aproxima, a garota usa seu poder e a decapita sem esforço. Ela é tão forte que consegue lidar facilmente com as serpentes. No entanto, à medida que avança, percebe que Catarina desapareceu. Todos ficam chocados, as cobras venenosas também sumiram, restando apenas a cabeça da cobra. A garota padre começa a gritar como uma criança, perguntando onde Catarina foi. Ela questiona um dos membros de sua equipe sobre o paradeiro de Catarina. Kim observa tudo isso, confuso. Enquanto o colega da garota tenta acalmá-la, Kim diz que Catarina pode ter se escondido dentro da cobra cuja cabeça foi cortada. A garota agradece a Kim, mas avisa que precisa perseguir Catarina rapidamente. No entanto, antes de sair, ela ordena que sua equipe atire em Coco e Kim. Coco e Kim ficam chocados e tentam fugir, desviando dos tiros. A garota tranquiliza Coco e Kim, dizendo que não os matará de forma dolorosa, já que são vampiros bons. Kim responde que eles não são inimigos e que estão aliados a Mirror. A garota acha isso ridículo, pois o Vaticano não negocia com vampiros. Kim continua insistindo, dizendo que realmente estão aliados ao Mirror. A garota estranha a afirmação e se pergunta se essa informação ainda não foi comunicada dentro do Vaticano. Kim pensa em como evitar esse conflito. De repente, ele menciona quarto 1701 e explica que é onde Mirror está hospedado com ele. A garota está prestes a atacar Kim com seus poderes, mas, ao ouvir isso, fica chocada. Seus poderes desaparecem, e ela grita, começando a suar profusamente ao perceber que Mirror tem vivido com um homem todo esse tempo. Kim então acrescenta que Mirror está usando roupa íntima preta hoje. Ao ouvir isso, o nariz da garota começa a sangrar intensamente. Nesse momento, Mirror chega ao local. Ao sair do carro, percebe que há muitos danos dentro do prédio e uma luz brilhante emanando do interior. Ela corre rapidamente para dentro. Os vampiros estão aproveitando sua ausência. Mirror percebe que, se permitir que levem Kim, tudo estará acabado. Ela chega ao 17º andar e alcança o local onde tudo está acontecendo. Puxa sua arma e pergunta a Kim o que está acontecendo. Ao ouvir que um vampiro apareceu, Mirror fica imóvel, avaliando a situação. Enquanto isso, a garota ainda está chocada com a ideia de Kim e Mirror estarem juntos. Coco fareja ao redor, mas Mirror não entende o que está acontecendo. A cena muda para Kim e Mirror conversando em um quarto, enquanto a garota permanece do lado de fora, refletindo se eles realmente vivem juntos. Enquanto isso, Kim e o Mirror discutem sobre a Yakuza e os 3 líderes vampiros. Eles invadiram o local, e um dos líderes foi morto depois que se separaram. Outro fugiu, e o terceiro foi capturado. Eles evitaram por pouco um desastre desta vez. Se Kim tivesse caído nas mãos de Ana, teria sido catastrófico. Eles perceberam que os inimigos sabiam exatamente quando ele estaria ausente e atacaram nesse momento. Kim diz ao Mirror que isso prova que a rede de informações deles não é brincadeira. O hotel não é mais seguro. Mirror considera mudar de local,
pois não podem se dar ao luxo de ficarem separados nem por um momento. Kim e Mirror trocam olhares, e Mirror sorri de canto, dizendo que Kim, que quase morreu na primeira vez que enfrentou um vampiro, agora lutou contra 3 e ainda está vivo. Seu treinamento de combate, que supera os limites humanos de força e velocidade, está dando resultado. Está claro que Kim ficou mais forte devido à absorção constante de sangue. Mesmo que Kim ainda seja um pouco lento, se continuar ficando mais forte assim, pode até ser capaz de matar Ana. Kim fica em silêncio. Mirror o repreende, dizendo para ele não abandonar seu posto de maneira imprudente. Irritada, ela pergunta se ele não iria caso os superiores o chamassem. Kim diz que tem algo importante para contar. Ele explica que, como vampiro, sabe como pode se tornar tão rápido e forte quanto Ana, a 7ª líder da Nanama Yakuza. Ayaka lhe deu essa informação antes de morrer. Quanto mais sangue um vampiro consome, mais forte ele se torna. Porém, com o método atual, será impossível enfrentar Ana. Mas se for sangue de vampiro, é diferente. Consumindo sangue de outro vampiro, ele pode roubar o poder acumulado desse vampiro. Se atender a certas condições, pode até ganhar habilidades especiais. Mirror se recusa a confiar nessa informação e pergunta quais são essas condições. Kim responde que os requisitos exatos para ganhar habilidades não estão claros, mas vale a pena testar. Depois de beber o sangue de Ayaka, ele conseguiu usar uma nova habilidade por um breve momento, parecia que as balas haviam desacelerado. Ele menciona que Ana tem 7 vampiros sob seu comando e que agora sabe o que fazer, precisa beber o sangue de todos os vampiros subordinados a Ana. Mirror pergunta se Kim pretende usar Coco para isso também. Kim informa que Coco também é uma das vampiras de Ana. A garota que está segurando Coco percebe que não faria mal mantê-la sob custódia por enquanto, especialmente porque Coco guarda rancor de Ana por ter matado sua amiga, o que pode torná-la útil para o grupo. Mirror diz a Kim que o Conselho dos Bispos do Vaticano está prestes a se reunir. Normalmente, discutem a situação atual contra as forças de Ana, mas desta vez a reunião será sobre Kim. Desde que ele foi trazido para o grupo de caçadores de vampiros, alguns membros não estão felizes com isso. Mas Mirror tranquiliza Kim, dizendo para ele não se preocupar, pois sua posição dentro do conselho não é ruim. Ela trouxe Kim para poder vigiá-lo, mas agora confia um pouco nele. Mirror elogia Kim por seu esforço, enquanto desabotou a camisa, diz para ele que vai lhe dar sua recompensa. A garota do lado de fora escuta isso e fica chocada, tentando entender o que exatamente Mirror quer dizer com essa recompensa. Ela não consegue acreditar no que está ouvindo e fica completamente vermelha de vergonha, tentando imaginar o significado por trás dessas palavras. Enquanto isso, dentro do quarto, Kim bebe o sangue de Mirror. Ela comenta o quanto ele mudou, dizendo que, no começo, ele lutava para conter sua empolgação. Mas agora parece fazer isso com facilidade. Kim diz a ela para avisá-lo se ficar muito difícil para ela. A garota do lado de fora interpreta tudo errado e, chocada com o que ouve, se pergunta o que diabos está acontecendo lá dentro. Kim e Mirror continuam conversando, dizendo, quanto mais, melhor, certo? Devemos chamar Lúcia. A garota do lado de fora, chamada Lúcia, fica ainda mais perturbada, se perguntando por que eles a chamariam. Fazendo assim, ela interpretar tudo ainda mais errado. Quando Mirror abre a porta para falar com Lúcia, encontra-a caída no chão, com sangue escorrendo do nariz. Após isso, vemos Lúcia abraçar Mirror alegremente, dizendo que se encontrarão novamente na reunião dos bispos. Enquanto a abraça, ela encara Kim com raiva, deixando-o confuso com a situação. Lúcia entra em seu carro e vai embora. Mirror pergunta a Kim o que devem fazer com Coco, que agora é o problema, já que Lúcia se foi. Coco se manifesta, dizendo para Mirror não se achar tanto só porque é uma bispa, pois no final das contas, ela não é nada. Coco exige sangue fresco e um lugar para descansar, acrescentando que aceitará de bom grado ser sua subordinada depois disso. Antes que possa terminar de falar, Mirror acerta na cabeça, fazendo Coco gritar de dor.
Mirror então pergunta a Kim se Coco realmente será útil. Kim lembra ela que já mencionou que precisa de sangue de vampiro e, se a considerarem inimiga, drená-la antes de eliminá-la seria o mais lógico. Mas, se a mantiverem como aliada, ela pedirá sangue constantemente. No entanto, considerando sua habilidade de rastreamento e suas capacidades de combate, ela pode ser útil. Mirror concorda, mas pergunta a Kim como ele pretende controlar Coco. Ao ouvir isso, Coco fica furiosa, dizendo que Mirror é exatamente como ela imaginava, igual ao Vaticano. Coco encara Mirror com raiva, e Mirror fica surpresa com o quanto Coco é gentil com Kim. Até mesmo Kim não entende. Ele olha para Coco e se lembra de quando foi consumido pela raiva após a morte de seus companheiros, de como matou o diretor e os membros da equipe que os sacrificaram. Ele os matou a todos. Coco também perdeu sua amiga, e Kim percebe que ela também está ardendo em fúria. Kim se ajoelha ao lado de Coco e diz a ela que eles vão matar sua mestra, Ana. Mas, se ela os ajudar, seria ótimo. No entanto, ela não é absolutamente necessária. Ele dá a Coco uma escolha, morrer como vampira ou se juntar a eles para vingar a Yaka. Coco escuta em silêncio no início e então diz que odiava Ana porque ela sempre tornava as coisas difíceis para a Yaka, mas que odeia o Vaticano ainda mais porque machucaram a Yaka. No entanto, ela nunca perdoará a pessoa que matou a Yaka. Coco então diz que, se eles matarem Ana, ela fará qualquer coisa por eles. Kim olha para Mirror depois de ouvir isso. Mirror entende a situação e diz a ele que discutirão a participação de Coco na reunião dos bispos. Mirror avisa que Coco agora é sua responsabilidade, então, se ela perder o controle ou machucar alguém, será eliminada imediatamente. Após dizer isso, Mirror se arrepende de suas palavras duras. A cena muda para Mirror dando banho em Coco. Coco reclama alto, acusando Mirror de torturá-la como o Vaticano fez. Mirror sente um cheiro estranho vindo de Coco e pergunta há quanto tempo ela não toma banho. Coco grita, dizendo que cheira bem, e Mirror percebe que esse é exatamente o problema. Enquanto continua a banhá-la, Mirror se pergunta como a mesma pessoa que mata vampiros agora está dando banho em um. Kim pediu a Mirror para dar banho em Coco porque ele mesmo não poderia fazer isso. Mirror tenta pensar positivamente, considerando que Kim precisa de sangue de vampiro, então ela fica em silêncio, dizendo a si mesma que tudo isso é inevitável pelo bem maior. Durante o banho, um pouco de sabão entra nos olhos de Coco, que sai correndo, gritando que Mirror colocou veneno em seus olhos. Ela corre até Kim pedindo ajuda, mas Mirror a impede na porta. Coco implora para que Kim a salve, mas ele permanece em silêncio, apenas observando tudo. Mirror puxa Coco de volta para dentro, e os sons altos do banho continuam. Enquanto isso, a mente de Kim vagueia para as lembranças de seus companheiros de equipe o chamando de H quando foi promovido. Na época, ele não entendia por que o chamavam assim e pediu que o chamassem de Lea Suok. Seus colegas de equipe então pediram que ele os levasse para comer algo e, quando o comandante chegou, disse que se juntaria a eles também. Eles provocaram Kim, dizendo que ele deveria pagar carne para eles. Kim riu e disse que, só porque era o líder da equipe, estavam chamando-o de H. Uma vez um e um, sempre um e um. Pensando nessas memórias, Kim sorri e se pergunta quando as coisas foram tão barulhentas assim. Finalmente, Mirror termina de dar banho em Coco. Ela se deita na cama, em choque, pensando que tudo isso é insano. Ela reflete sobre como Coco nunca escuta, mas segue as instruções de Kim sem questionar. Esse pensamento permanece em sua mente, especialmente porque Kim simplesmente disse a Coco para se sentar e se vestir, e ela obedeceu prontamente. Ele até arrumou o cabelo dela, penteando-o para ela. Mirror se pergunta se Coco está agindo assim porque ela mesma já bateu na amiga de Coco. Ela também se lembra de Coco dizendo que nunca perdoaria a pessoa que matou a Aka, mas que ajudaria a matar Ana. Mirror percebe que Coco perdeu algo precioso e foi jogada no território inimigo, o que a tornou extremamente sensível. Ela reconhece que deveria entender melhor a situação de Coco. Enquanto está imersa nesses pensamentos, de repente sente algo mordendo sua mão. Ao olhar para baixo, vê Coco com sua mão na boca, mastigando-a. Coco diz a Mirror que está com fome. Mirror sorri e saca sua espada.
Em outro quarto, Kim está dormindo, mas acorda com um barulho alto. Ele ouve Coco dizendo para Mirror que suas verdadeiras cores foram reveladas. Apesar do barulho, Kim fecha os olhos novamente e silenciosamente agradece a Mirror por seu trabalho árduo. Kim volta a dormir. Mais tarde, Coco é vista pairando sobre Kim, olhando para ele com amor e carinho. Ela o observa profundamente e pensa para si mesma, ele é meu. Coco se apaixonou por Kim. De manhã, Kim acorda lentamente, sentindo algo pesado debaixo de seu cobertor. Quando levanta o cobertor, fica surpreso ao ver Coco dormindo embaixo, profundamente adormecida. Uma gota d'água cai de sua boca, e ela parece uma criança dormindo pacificamente. Kim fica chocado, se perguntando o que Coco está fazendo ali. O sol está brilhando, o que é perigoso para Coco. Kim tenta acordá-la, mas Coco de repente desperta assustada. Algo acontece, e Kim fica perplexo com a reação repentina de Coco. Ele permanece em silêncio. Coco começa a sussurrar o nome de Ayaka em seu sono, com lágrimas escorrendo por seu rosto. Seu rosto está vermelho, e as lágrimas continuam caindo enquanto sonha com Ayaka. Kim observa isso e se lembra de como Coco demonstrava raiva contra Mirror, mas ainda assim o obedecia e o seguia. Então ele percebe, Kim bebeu o sangue de Ayaka e agora tem o cheiro dela. Ele finalmente entende como é perder um companheiro precioso. As lágrimas de Coco continuam caindo enquanto ela sonha. Kim a conforta, dizendo que está tudo bem. Seus pensamentos voltam ao momento em que ele também chorou, e o comandante lhe disse que está tudo bem. Agora, Kim tranquiliza Coco, dizendo que tudo ficará bem. A cena muda para Kim e Mirror treinando dentro de um prédio. Mirror lança soco após soco contra Kim, mas ele desvia de todos. Ela desfere outro golpe, mas Kim se abaixa para evitá-lo. Kim contra-ataca e tenta acertá-la. Mirror segura a mão de Kim no ar e, com um sorriso, diz que ele definitivamente melhorou. Seus reflexos estão mais rápidos do que antes. Kim responde dizendo que deve ser graças ao sangue de Ayaka. Mirror reconhece isso e diz que ele precisa usar essa vantagem a seu favor. Ainda confuso, Kim pergunta o que ela quer dizer com isso. Mirror esclarece, dizendo que hoje é o dia da Conferência dos Bispos. Kim não entende completamente o que ela está dizendo, ainda perplexo. Mirror finaliza sua explicação dizendo que a existência dele ainda é não oficial, mas hoje será o dia que decidirá se ele será aceito ou não. Kim pergunta o que acontece depois disso. Mirror responde: execução imediata, é claro. Ela coloca uma mão reconfortante no ombro de Kim, garantindo que ele não precisa se preocupar. Kim olha para ela, ainda confuso, mas Mirror diz com confiança que acredita no potencial dele. A capacidade de atrair vampiros ocultos e seu rápido crescimento em tão pouco tempo dão a ele a habilidade de competir com os capitães. Ela diz que ele é a chave para acabar com a cruzada ao matar Ana. Então, pergunta a ele se está confiante. Kim, determinado, responde que, mesmo quando era humano, já era forte o suficiente. Agora que aprendeu a se fortalecer como um vampiro, matar a Ana é apenas uma questão de tempo. Mirror observa com um sorriso, claramente acreditando em suas palavras. Kim conclui dizendo que há muito a fazer, então devem terminar essa conferência dos bispos ou seja lá o que for rapidamente. Mirror, divertida, responde: excelente. Kim e Mirror, acompanhados de mais duas pessoas, seguem para a sala da conferência. Enquanto caminham, Kim reflete sobre seus pensamentos. Nanama, Ana, os líderes de esquadrão e ele próprio, agora um vampiro. Para o Vaticano, todos eles são demônios do mesmo inferno. Se o Vaticano irá usá-lo ou se ele usará o Vaticano, ele não se importa. Seu único foco é se vingar daquela desgraçada da Ana que destruiu sua vida. Ele já garantiu 2 dos 7 líderes. Agora, está apenas a 5 passos de Ana. Ele precisa drená-los todos para se fortalecer. A cena muda novamente, desta vez para onde Catarina está conversando com Ana. Catarina diz: é isso que eu penso. Ana pergunta: como foi? Catarina responde: a morte de Ayaka foi confirmada, e Coco provavelmente está com o Vaticano. Ana, no entanto,
não está perguntando sobre isso. Em vez disso, quer saber sobre Kim. Catarina responde. Exatamente como você planejou. Ele está crescendo bem. Ela acrescenta que ele até conseguiu desfazer o veneno que transformou Ana. Ouvindo isso, Ana sorri levemente e diz a Catarina que Kim virá até ele sem necessidade de intervenção. Ana então abre uma caixa, tira um frasco de veneno vermelho e o segura na mão, dizendo: até lá, foque apenas nisso. A cena muda novamente para fora da catedral, onde Espelho está parada. Ela diz que a conferência dos bispos será realizada ali em breve. Kim, ao lado dela, pergunta: essa não é a catedral que vimos da última vez, certo? Mirror explica que essa catedral pertence ao Vaticano. Além de funcionar como uma catedral comum, também serve para coletar informações. Como Kim não pode entrar no santuário por causa dos artefatos sagrados, a reunião foi organizada ali, especialmente para ele. Kim expressa sua gratidão, entendendo o esforço que estão fazendo. No entanto, seus pulsos estão presos por correntes. Ele pergunta a Mirror se ela realmente precisava ir tão longe. Mirror explica que recebeu ordens para mantê-lo acorrentado, apenas por precaução. Ela não pode evitar isso, já que ainda há bispos hostis a ele. Mas, no fim das contas, ele está em uma situação melhor do que Coco. Enquanto Kim e Mirror continuam conversando, um homem chama por eles. Ambos se viram para ver quem é. O homem se aproxima de Mirror e pergunta: esse cara é um vampiro? E aí, apaixonados por esse tipo de conteúdo exótico, gostaram? Se você curtiu esse resumo incrível e quer garantir que não vai perder nenhum conteúdo emocionante, inscreva-se agora mesmo no nosso canal. Não deixe essa oportunidade passar, clique no botão de inscrição e faça parte da nossa comunidade. Muito obrigado, deixe seu comentário e nos vemos no próximo vídeo.